pessoal. É bem verdade, nós ainda estamos em meio à pandemia do Covid-19, as pessoas, bem verdade, estão morrendo menos, mas em compensação a gente sabe que estão testando menos as pessoas e com isso aparentemente a epidemia está arrefecendo. Aparentemente é o que se diz. Mas independente disso, aconteceu que estava previsto nós irmos para os Estados Unidos agora no final de setembro, para fim de descermos a Route 66 de Chicago até Santa Mônica. Só que, como se sabe, as fronteiras estão fechadas para nós brasileiros e mesmo porque agora não é hora de viajar, muito menos entrar dentro de uma lata de sardinha aérea e ficar aí praticamente 8, 9 horas ali dentro, o íntimo das pessoas todas que estão a bordo, né? Não é hora disso. A companhia aérea suspendeu o voo por tempo indeterminado e no que diz respeito à companhia aérea nacional, eu tinha então que promover de duas umas, ou o cancelamento com reembolso, ou a remarcação da nova passagem para São Paulo, já que eu partiria de São Paulo. Havia um prazo para se fazer isso, eu fui dentro do prazo, né? Meu voo seria dia 30, até dia 30 justamente eu poderia fazer sem pagar taxas, né? Tentei pelo site não consegui. Achei que a coisa ia se complicar, fiz contato com o chat online e mais com a finalidade de me municiar para fins do processo, né? E para minha surpresa, eis que eu consegui o cancelamento da passagem de Fortaleza até São Paulo. Eu preferi o cancelamento e não o reagendamento, porque eu fico dependendo da abertura das fronteiras nos Estados Unidos. Fico dependendo também de uma época agradável, já que nós temos que ir para lá especificamente no fora do inverno, né? O ideal seria na primavera. Verão é roubada, inverno é roubada, só sobrou primavera e outono, né? Mas outono, março está muito próximo ainda, primavera, aliás, outono, né? Primavera tá muito próximo ainda, agora em julho não, em março, e em agosto, setembro, o outono é uma possibilidade, né? Então, mas de qualquer forma eu tenho que ter definição do dia da passagem aérea primeiro, a internacional, para depois definir a local. E assim foi feito. Conseguimos fazer isso, retomamos o planejamento. Eu já tenho a rota toda mapeada e não a rota passando pelas interstates, né? Pouquíssimos segmentos de interstate, a maior parte passando pela Historic Route 66, como tem que ser, né? Afinal de contas, a proposta é refazer a rota na sua essência histórica, né? Geralmente as empresas que vendem os pacotes criam uma celeuma danada com isso, porque tal no nosso GPS é que tem, porque vários caminhos não dão a lugar nenhum, etc, etc, etc. Olha, basta ir na direção que o nariz aponta fazendo uma pesquisa prévia, porque essas informações hoje com a globalização estão todas disponíveis. Essa que é a grande verdade. Eu sempre me recordo de uma história que diziam sobre Jericoacoara, que Jerry era um lugar inacessível, só se chegava lá com guias locais, porque corria-se o risco de se perder, e com veículos traçados, tudo uma grande mentira, sabe? A mesma coisa acontece com a Route 66. Tenho ela já toda, quando eu digo mapeada, é de fato no mapa tudo tintim por tintim prontinho para colocar no GPS e a partir daí ela me jogar para as estradas secundárias, que é o caminho que nós precisamos fazer.
A nossa limitação está relacionada com o número de dias, né? A minha ideia inicial seria nós fazermos 20 dias de Estados Unidos, mas eu preciso ter o bom senso de que nessa época, e principalmente com a elevação do dólar, eu tenho que reduzir um pouco mais a quantidade de dias em função de que cada dia a mais é um custo a mais. E, claro, o aluguel da moto também pesa bastante nesse cômputo, né? Então, a nossa ideia é fazer algo em torno de 10, 12 dias, e sendo que de estrada mesmo 7 a 10. A programação permanece a original, descemos pela 66 até Flagstaff. Em Flagstaff nós dobramos à direita e vamos ao parque do Grand Canyon. E depois retornamos por Williams, me parece, e aí retomamos a Route 66 em direção à Califórnia. A gente tinha um plano de, a partir desse ponto, nós darmos um pulinho até Las Vegas. Tinha até a proposta de casar em Vegas, né, as bobagens que a gente bota na cabeça, né, que negócio todo. Mas como o que acontece em Vegas fica em Vegas, seria bobagem a gente se casar lá, porque não teria sentido nenhum a gente trazer isso para cá, né? Então a gente está abrindo mão de Vegas. Vamos então descer direto para Los Angeles. E em Los Angeles talvez a gente reserve ali 2, 3 dias. Há relativamente pouca coisa para se fazer na cidade. Quer dizer, tem coisas para se fazer, não é? Mas é aquela história, né? É o entorno, não é lei. Claro, tem algumas coisas ali que a gente quer ver e tudo, mas é coisa mais da cabeça da gente do que necessariamente de atrativo propriamente dito, né? A proposta está em cima disso. Nós havíamos convidado várias pessoas para irem conosco, mas a experiência mostra o seguinte: olha, se quer fazer um programa, você traça a sua trajetória e vai. Os outros que quiserem vir também, se por acaso eles tiverem a mesma proposta que a sua e os programas casarem, são muito bem-vindos. Mas é virtualmente impossível você tentar juntar uma quantidade de pessoas e adequar o programa para que seja bom para todo mundo. Obviamente não será. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, e abrindo mão de alguma coisa você não vai ficar satisfeito. E se a outra parte abrir mão, ela não vai ficar satisfeita, e com isso vai criar um esquema que não funciona muito bem. Então, ou há uma ideia em que as pessoas estão casadas com a ideia, ou então é a receita certa para aborrecimentos, para dores de cabeça. A gente então está optando aqui por fazer o programa que é o nosso programa. Afinal de contas, nós sabemos o que nós queremos experimentar na Route 66. Nós sabemos que tipo de Estados Unidos nós estamos procurando na nossa ida a esse interior, diga-se de passagem, o interior pobre dos Estados Unidos, né? A nossa ideia é uma ideia muito intimista, muito particular. Sabemos o que queremos e vamos buscar então esse objetivo nessa viagem. É bem verdade que eu fico vendo as coisas ali e fico vendo a Europa. Eu sou muito mais ligado na Europa do que nos Estados Unidos. Essa que é a grande verdade. Minha cabeça trabalha melhor a Europa do que tudo. Apesar de gostar bastante de deserto, eu entendo que o meu jeito de ser funciona melhor com o jeito de ser europeu. E aí estávamos pensando em fazer um programa semelhante, que já tem essa ideia antiga, né? Que seria percorrer a Europa sem destino. Inicialmente a ideia era fazer de trem, vários lugares e tudo mais, depois vamos fazer de moto, até que a gente limitou e ficou em duas possibilidades. Bom, ou nós fazemos
Berlim, Frankfurt e Berchtesgaden, ali quase na fronteira com a Suíça, ou que é chamada Rota do Amor, né? Muito chique esse negócio. Ou nós faríamos ali na Itália, a Toscana, fazendo a Milimiglia, né? Que seria saindo de Roma, descendo, passando por Nápoles, subindo depois, passando na cidadezinha do Valentino Rossi, que não tem nada assim de atrativo por ser do Valentino Rossi, mas simplesmente por ser uma cidadezinha típica ali como são aquelas vilas ali da Toscana, seria um passeio também interessante. Só que para isso seria interessante a gente fazer o seguinte, a gente fazer o nosso programa também, mas temos que fazer, só um adendo, o coco custa R$ 1,50 geladíssimo. Se eu tivesse no Sudeste, pagaria quanto? 15, 20, 25? É interessante os valores, né? Aí nós temos essa ideia, mas a gente precisa fazer a 26. Primeiro porque você precisa fazer. Em algum momento da sua vida você tem que fazer, não tem como escapar disso. Segundo porque aquela história, nós havíamos planejado isso. E, obviamente, é o que vamos então fazer para que a gente cumpra essa etapa na nossa vida e passe a régua, né? E depois a gente se volta para aquilo que a gente gosta realmente, que é retornar para a mesmice a nossa mesmice na Europa, né? Outra coisa que tem passado pela minha cabeça também, tem passado pela cabeça da Marisa, e ela está interessada nessa possibilidade, é nós fazermos o Cone Sul também. Não chegar até o Ushuaia, que está muito fora de mão para nós e tal. Mas Mendoza, alguma coisa nesse sentido, fugindo um pouco do Atacama, porque claro que eu quero estrada boa, eu quero... o que a gente pretende é um pouco diferente da garotada, né? A gente não quer simplesmente chegar até lá. O nosso esquema é viver o caminho. Fiz hoje só uma pequena volta olímpica, não para carregar as baterias da moto, porque agora estou com bateria tender, então carga de bateria já não é mais problema. Mas sim para carregar as minhas baterias, né? Dar uma voltinha para poder descansar um pouco, 1h30 de passeio, tá bom demais. A Caraú, por volta de meio-dia, praticamente não se vê ninguém nas ruas, também pudera com sol a pino, 33 graus, 34 graus, isso desanima as pessoas. Quero mais uma vez agradecer a vocês pela companhia, e são vídeos que a gente faz com a ideia de guardar memórias para o futuro. E agradeço que vocês tenham a paciência de nos acompanhar nesse processo. Até a próxima e se o bom Deus assim permitir.